Pronto. Então, ela está com a gente desde 2012, né, credenciada em Invisalign desde 2012. Ela vem desenvolvendo uma trajetória de ascendência com Invisalign bem bacana. Ela adquiriu o scanner Aitero e desde então ela vem acompanhando, eu venho acompanhando o crescimento dela e ela tem estado sempre entre os principais top doctors da Align. Então, nos últimos anos, a doutora Mariana, ela vem sendo nossa multiplicadora e ela vem ajudando sempre os doutores a terem mais conhecimento. Ela divide o conhecimento dela com todos os doutores hoje em dia. Já participou de vários programas conosco, inclusive o MMA, já participou de peer-to-peer, de projetos com novos doutores. Então, a doutora Mariana, ela está sempre envolvida com esses canais da Align. Hoje, ela é membro do grupo de estudo DIPO, e ela lidera hoje a parte de Invisalign no grupo. A doutora Mariana, ela vai dividir hoje com a gente um assunto que foi solicitado por vocês. Então, a gente fez uma pesquisa e os doutores pediram para que a gente conversasse sobre tratamentos verticais com Invisalign. E aí, para saber a previsibilidade disso, né? E como esse assunto é um assunto muito rico, e a apresentação ficou maravilhosa e bem extensa, a gente entendeu que seria bacana a gente dividir essa apresentação em 2 momentos. Então, hoje, ela vai abordar os detalhes sobre mordida aberta, e a gente vai passar para vocês, até o final da semana, uma nova data para a gente dar continuidade a outros tratamentos também, dentro do mesmo assunto de tratamentos verticais. Como esse assunto aí é vasto, a gente hoje tem uma noite incrível pela frente, de muito conhecimento. Os doutores que precisarem fazer aí perguntas, fiquem à vontade no chat. Eu e a Vivi, a gente vai estar monitorando aqui. Então, durante a apresentação, a doutora Mari prefere que a gente vá dividindo com ela as dúvidas de vocês. E a gente vai ficar aqui só monitorando isso. Então, fiquem à vontade. Desejo a vocês que tenham uma excelente aula. Sucesso aí, doutora Mariana. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por compartilhar com a gente mais conhecimento, tá bom? Tá sem som. E agora? Tá com som. Muito obrigada pelas palavras. Eu sou muito feliz, muito sortuda, na verdade, né, de ter tanto você ao meu lado, como a Carol também, que acompanhou, né, meu início, a Dani, a Vivi, que, né, não está do meu lado, mas está do meu lado, né, Vivi? E eu só fiz assim, amizade. E se eu puder dar um recado assim para todos os ortodontistas que estão aqui na sala, gente, suguem o time de vocês, cara, porque eles estão aqui para desenvolver a gente, para achar ali onde, de repente, a gente tem um pouco de dificuldade, para ajudar a quebrar alguma objeção, entendeu? Então, e se tornar um aliado. Se você permitir que eles entrem dentro do consultório de vocês, vocês podem ter certeza que eles vão se tornar um aliado de vocês. Vamos ao assunto. Depois de tanta confusão aqui de entrar de um computador do outro. Ó, hoje a gente vai abordar, como a Nardini falou, ela tinha falado, não, vamos fazer muitos doutores, né? E eu também nas consultorias de CleanCheck, assim, que eu faço, vejo muita dúvida com relação aos tratamentos verticais, não? O que é previsível, o que não é previsível, como é que pede para o técnico, como é que faz o estagiamento. Então, assim, a gente resolveu trazer esse tema para vocês. E hoje, especificamente, eu vou falar de mordida aberta, que é um assunto que eu adoro. Vou mostrar uns casos clínicos também que estão lindos. Então, é muito mais do que uma aula, é um compartilhamento, né? Vou mostrar um pouco da experiência que eu tenho. Eu sou credenciada na Invisalign desde 2012, então assim, já tenho bastante tempo, e acompanhei todo esse processo de evolução, né, e desenvolvimento da empresa e dos alinhadores também. Então, foi que a Nardini falou, a qualquer momento, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser abrir a câmera e falar também, fiquem à vontade, porque eu não gosto também de ficar falando sozinha. Outra coisa, eu tenho o hábito de dar uma acelerada, então você, por favor, Nardini, me pause
Enquanto todo mundo, né, quando vai assistir um curso online, bota na velocidade 1.2, 1.5, quando assiste alguma aula minha gravada, bota na velocidade 0,75, entendeu? Então, assim, se eu estiver falando rápido demais, vocês podem também me sinalizar, que a gente está aqui para compartilhar. Esses são os meus contatos, né? Meu Instagram, meu WhatsApp, se alguém depois precisar falar alguma coisa ou quiser tirar alguma dúvida, eu estou sempre aberta e à disposição, porque eu acredito que o compartilhamento, o conhecimento, né? Quando compartilhado, ele se multiplica, e a gente tem muito isso no grupo de estudos, né, que a gente participa, que é o grupo DIPO, onde a gente vê o ortodontista, né, o colega que está lá com a gente, como um aliado, de realmente ensinar a pegar um insight que você está fazendo que funciona, e a gente não se vê como concorrente. Então, isso aí todo mundo cresce junto, tá bom? Bom, plena segunda-feira à noite, todo mundo aqui. E o que é importante, né? A gente sempre tem 2 caminhos, às vezes até mais, mas a gente sempre vai ter uma escolha para fazer. Às vezes, não necessariamente aquele caminho mais bonito, mais tranquilo, é o que vai levar ao nosso sucesso. Às vezes, a gente tem que passar ali por um período, um terreno meio esquisito, né? Uns ventos fortes. E, assim, desde agora, né? Desde já, eu já quero, tipo assim, parabenizar todos vocês por estarem aqui, né? Numa segunda-feira, começando a semana, e já sabe que a semana começa nesse vucu-vucu da correria. Então, uma salva de palmas para todo mundo que está aqui. E vamos em frente. Saiu o som? Saiu, né? Não saiu? Não. Oh, meu Deus. Será que é um negocinho aqui? Peraí. Essas palmas são para vocês. E são detalhes, mas é muito importante. Calma aí, deixa eu pausar. Toda a conquista que a gente tem, toda assim, a tarefa que a gente se propõe a fazer, a gente faz, a gente realmente comemorar isso, entendeu? Isso gera na gente um estímulo de querer fazer mais, um estímulo de querer fazer de novo. Então, por isso que eu resolvi começar com essa salva de palmas, porque realmente quem está aqui está fazendo 1% a mais do que fez ontem e de quem não está aqui. Então, realmente, vocês merecem essa salva de palmas para todas vocês. E as meninas também, Nardine e Vivi, né? Trabalhando até essa hora. E eu queria começar falando, porque há muita dúvida que eu vejo dos colegas quando a gente vai fazer um clean check, quando a gente vai parar para planejar, é ver aquele clean check e falar, meu Deus, vou resolver a vida do paciente em 30 alinhadores. Gente, o tratamento com alinhadores, ele não é magia, é ortodontia. Não é um filme da Disney. O Pinóquio ganha vida. Não vai acontecer, infelizmente. Então, a gente precisa realmente ter o pé no chão. O que a gente está vendo através do clean check é o que a gente quer que aconteça. E uma coisa muito importante... é você ver se o passo a passo está condizente com a movimentação que você quer que alcance. Eu travei, né? Travei? Sim. A apresentação, eu percebi. Mas eu continuei falando? Vocês continuaram me ouvindo? Você está falando, sim. Você está falando bem. Ah, tá. Não, isso aqui era para mostrar o videozinho do Pinóquio. Ele trava no mesmo lugar, Mari.
Vamos passar para outra. Na verdade, a mensagem é essa, gente. O CleanCheck, ele não é uma magia da Disney, ele não é um filme de faz de conta, ele é vida real. Então, a gente tem que saber se aquilo que está sendo reproduzido é o que a gente quer que aconteça. E o mais importante do que olhar o final é olhar o durante. Se ali a movimentação durante ela está previsível, ela está de acordo com o que a gente quer que aconteça. Quer ver uma coisa muito comum que às vezes eu vejo? Por exemplo, um desvio de linha média. A linha média superior, né, está desviada para a esquerda. Então, você quer chegar todo mundo aqui, né, para a direita, quer distalizar o quadrante 1, enfim, para chegar para arrumar a linha média. Aí, quando você vai ver na tabela de movimento, tem movimento para mesial do quadrante 1, justamente o quadrante que você quer distalizar. Então, assim, por isso que eu estou falando, é importante você observar se o passo a passo está congruente com seus objetivos, com a sua posição final. E eu começo à noite com uma pergunta que eu quero saber de vocês. Vocês podem falar, botar aí no chat. Por favor, gente, conversem comigo, porque eu já estou aqui com essa internet acabando comigo, então eu quero, por favor, que vocês interajam. O que é o mais importante no tratamento ortodôntico com alinhadores Invisalign? O que vocês acham que é mais importante? É o attachment, é o CleanCheck, é a colaboração de uso do paciente, é o estagiamento? Bora no chat. Pode botando no chat aí. Bota no chat aí. Quem acertar vai ganhar um bombom, uma cesta da Copenhague, patrocinada pela Line. O mais importante... tá aparecendo gente querendo entrar aqui para mim. Você está liberando aí? Tá, né, Nardini? Participante. Sim. O mais importante do tratamento... Planejamento. Diagnóstico. Previsibilidade. O mais importante... O mais importante, realmente, para a gente atingir os nossos objetivos de tratamento é o diagnóstico. Tem gente que falou diagnóstico, né? Porque com diagnóstico, gente, você sabendo o que você quer, para onde você quer ir, você trata com alinhador, você trata com mini implante, você trata com qualquer coisa, entendeu? O importante, o mais importante, é realmente o nosso diagnóstico. A gente entender... Agora que tinha que vir aquele... Eles acertaram. Acertaram. Amor, não vou botar mais som nenhum, né? Entender a movimentação, né? Entender o que a gente quer fazer, justamente, ao diagnóstico. A coisa mais importante. E que eu vejo que tem muita gente com dificuldade, porque quando vai ver o CleanCheck, qual é a ordem? Primeiro você atende o paciente, primeiro você faz o diagnóstico, o planejamento dele, e depois você vai para o CleanCheck. Se você não fizer nessa ordem, se você olhar o paciente e for logo para o CleanCheck às vezes pode acabar te seduzindo. E você não está com aquele diagnóstico bem estabelecido. Então, realmente, fazer o diagnóstico ele é o mais importante para a gente realmente... O primeiro passo para ter o sucesso no tratamento com os alinhadores. Agora, vamos falar da nossa queridinha mordida aberta. Primeiro, tipo assim, o que é considerado mordida aberta, né? Eu vi várias descrições assim, na literatura que diz que mordida aberta é quando a sobremordida está menor do que o normal. Mas o que é o normal? O normal é que o incisivo superior cubra de 20% a 30% a face vestibular do inferior. Tem autores que consideram que mordida de topo é uma mordida aberta. E tem autores que falam que para ter mordida aberta não pode ter contato interincisal. Então, até é importante a gente saber essas diferenças, classificações, como como os autores interpretam. Até quando a gente vai analisar um artigo científico, a gente tem que ver como que foi lidada ali aquela amostragem para a gente poder saber se faz sentido, né, porque a gente quer avaliar ou não. Ela pode ser dentária, esquelética, né, pode ter uma associação de ambos, ou tem casos que são cirúrgicos. E quando é cirúrgico, gente. Se é cirúrgico com ortodontia fixa, vai ser cirúrgico com alinhador. Entendeu? A cirurgia ortognática, a ortodontia com alinhador, ela é uma ortodontia. Uma coisa que a gente tem que entender é que tem movimentos que são mais fáceis de fazer com alinhador. E tem movimentos que são mais fáceis de fazer com ortodontia fixa. Quando a gente entende isso, a gente consegue tratar qualquer coisa. Entendeu? A mordida aberta é uma maloclusão que, na minha concepção, assim, o aparelho primeiro de escolha é o Invisalign. E vocês vão ver por quê.
entendeu? Ele é maravilhoso para tratar a mordida aberta. O paciente, ele queixa muito a mordida aberta, ele tem muita queixa estética, né? A sobremordida, eu estava até conversando com a Nardini mais cedo, o paciente nem sabe que tem sobremordida, né? A gente que fala, que mostra. Agora, a mordida aberta, eu chego falando, ai, meu sorriso fica feio, o sorriso é invertido, meu dente não aparece, é a língua que escapa. Então, tem muita essa queixa estética, queixa funcional, queixa de fonação. Então, assim, os pacientes, eles procuram, né? Eles procuram tratamento por conta da mordida aberta. Então, é importante a gente ter ele como um arsenal, os tratamentos com alinhadores, que a gente vai ver que ele realmente é muito eficiente para isso. Uma coisa que é muito importante a gente avaliar nas mordidas abertas, que é a questão funcional. Tá? Tem um artigo que fala que cerca de 20% de tratamento com mordida aberta, seja ele cirúrgico ou não, tem recidiva. Então, tipo assim, é importantíssimo a gente avaliar essa questão de língua. Esse artigo aqui que eu tirei essas fotos é um artigo da Flávia Artesi. Se vocês quiserem, depois alguém tiver interesse, eu posso enviar, porque, cara, eu achei um artigo riquíssimo, que fala essas diferenças, posições da projeção de língua, até para a gente poder elaborar. Será que a gente coloca um esporão na arcada superior? Será que a gente coloca um esporão na arcada inferior? Né? Você sabendo assim, diferenciar aonde essa língua se projeta, te ajuda a colocar ali um contentor para facilitar, né, a sua mecânica ortodôntica. A gente sabe que a língua... essa aqui é minha filha. O lugar da língua... O mais importante do que a língua na mastigação, na fala, é a língua em repouso. Eu caí? Não, tudo certo. Tá. Mais agora importante sim. do que a língua... Agora perdeu a apresentação. Estava compartilhando e não está mais. Mais importante do que a língua na fala, na deglutição, é a língua em repouso. A língua em repouso ela tem que estar com a ponta da língua na papila incisiva e o dorso dela no céu da boca. Então, é muito importante a gente conseguir... Quando a gente avalia isso, sendo paciente na minha cadeira e você, tipo assim, avalia mais do que dente, você avalia a questão funcional, a questão de língua, você já está fazendo um over-delivery. Ele já vê que você tem uma visão global ali dele. Então, é importante até para agregar valor junto com a sua consulta. Eu caí? Não. Tá. E aí, a mordida aberta ela pode ser anterior ou posterior. Mas não passou. Continua no posicionamento da língua. Deixa eu passar aqui. A mordida aberta ela pode ser anterior ou posterior. E aí, é importante, assim, normalmente, o paciente que ele tem a mordida aberta, ele tem uma questão funcional envolvida. Tá? Até tem gente que fala, né? A língua que causou a mordida aberta ou a língua ela é perpetuadora dessa mordida? É a mesma história do Toshine, vende mais porque é fresquinho, né? Ou é fresquinho porque vende mais? Na verdade, assim, quando tem essa falta, a arcada estreita, a língua ela não consegue se posicionar corretamente. Então, ela acaba se anteriorizando. Quando tem a mordida aberta ali, que os dentes não se vedam, para engolir, para deglutir, ele tem que fazer uma pressão negativa. Então, acaba botando a língua ali para fazer esse vedamento. Então, assim, ela pode não ser a causa principal, mas ele é muito perpetuadora de manter ali a mordida aberta. Então, se a gente não cuidar dessa língua nem durante o tratamento, nem após o tratamento, a gente vai ter recidiva. Então, é importante. Quando o paciente tem ciência disso, tem ciência, mas ele é adulto, ele não vai querer fazer fono. Cara, tá tudo bem, mas ele tem ciência disso, entendeu? Então, tipo assim, a gente, como profissional, a gente é obrigado a informar tudo que a gente vê, tudo que a gente precisa ser feito. Se ele vai fazer ou não, é uma outra questão, mas a gente tem essa obrigação até para a gente tirar também o peso da recidiva das nossas costas. Então, fazendo correto o diagnóstico, um bom planejamento, a gente vai ter o resultado esperado. E aí, o que a gente precisa entender? Quais são as terapias que a gente pode corrigir a mordida aberta? A gente pode instruir posterior, ou pode instruir anterior. A gente tem que entender isso de acordo com os padrões faciais. O padrão facial horizontal, a gente não tem indicação de instruir atrás. Né? A extrusão na frente ela é até favorável,
A retração anterior, a gente tem que ver ali se vai impactar o perfil, como é que vai ser aquilo. E a expansão transversal, normalmente os padrões horizontais, o que mais eles têm ali a bordo do ala, né, que permite que a gente faça uma boa expansão. Então, quando a gente consegue saber qual terapia, né, aí que está a importância do diagnóstico, qual o caminho, qual é o passo a passo que eu quero fazer, que eu quero atingir, para eu ter sucesso com a minha mordida aberta, aí a gente consegue fazer isso para o clean check. Agora, se a gente vê o clean check movimentando tudo junto ao mesmo tempo e no final vê fechando a mordida, você fala, uau, né? É isso que eu quero. Na verdade, muitas vezes a gente cai realmente do cavalo. Então, por isso que é importante a gente saber o que a gente vai querer fazer para aquele paciente. A intrusão posterior. Então, tá, o que eu vou fazer? Eu vou intruir ou vou extruir? Quem que vai definir isso é o arco do sorriso. Se quando o paciente sorri não aparece dente anterior, a gente tem indicação de fazer uma extrusão. Se aparece muita gengiva posterior, a gente tem indicação de fazer uma intrusão. Então, o que vai definir assim, qual vai ser a mecânica, além do padrão facial, a gente tem que olhar o padrão do sorriso dele. Eu gosto muito, porque normalmente o paciente que tem mordida aberta expõe a gengiva aqui atrás, né? É feio, assim, é esquisito. E aí, quando ele vai tirar foto da documentação, ele disfarça a foto, né? Ele já sabe ali, o perfil, né? O jeito que ele fica bom, que ele fica melhor. Então, eu gosto muito de fazer aqui no consultório, eu faço de praxe, assim, das primeiras consultas, eu faço um vídeo do paciente. E, normalmente, eu tento fazer alguma coisa para tentar tirar uma risada espontânea dele, para justamente eu ver o real linha do sorriso dele, o real sorriso dele, para a gente poder planejar em cima disso. E já falando das opções de extrusão para dente anterior, a extrusão relativa ela é muito mais previsível do que uma extrusão pura. O que é extrusão relativa? Aquela que a gente retroinclina, né? Toda vez que a gente retroinclina, que a gente retrai o dente, a gente tem uma extrusão relativa. E tá, então já defini que eu vou ter que intruir posterior, eu também vou ter que extruir anterior, vou expandir um pouquinho também. E o quanto isso é previsível? Isso aqui é tirado da própria tabela da Align, tá? Que é classificado como um tratamento simples, aquele que não precisa intruir posterior e que você faz uma extrusão anterior de até 2,5 milímetros. O intermediário, você intrui até 1 milímetro posterior e você continua fazendo uma extrusão anterior até 2,5. E um caso complexo é quando você precisa de intruir mais de 1 milímetro na frente e você precisa instruir mais de 2,5, intruir mais de 1 milímetro atrás e instruir mais de 2,5 na frente. Mesmo sendo complexo, é complexo, então não vou tratar? Não. Se não for, se a gente ver que não é cirúrgico, a gente pode tratar sim. Só que a gente tem que saber, ter ciência, que a gente vai precisar de uma mecânica acessória, né? Muitas vezes um mini implante, para a gente conseguir ter sucesso, ter resultado no tratamento. É igualzinho com o fixo. Quando o fixo tinha uma coisa mais complicada, a gente não lançava a mão de mini implante ou alguma mecânica acessória para a gente poder ter o resultado? Mesma coisa. Vamos falar, então, como é que a gente faz essa biomecânica de intrusão. Todo dente para intruir, ele não precisa de atátima no dente, assim, intruído, mas ele precisa de atátima nos dentes adjacentes. Tá? Então, tipo assim, o primeiro molar vai intruir. Eu não preciso de atátima nele, mas eu preciso nos adjacentes. E o que acontece? Não tem um gatilho de um atátima otimizado para gerar essa ancoragem nos premolares, no caso, para intruir os posteriores, entendeu? Porque quando a gente vai intruir os anteriores, no caso de uma sobremordida, o software tem os atátimos específicos para ajudar nessa intrusão nos premolares. Mas o inverso, quando você quer intruir o posterior, não tem no gatilho, não tem no software os atátimos utilizados. Então, a gente vai ter que lançar mão realmente de atátimos convencionais retangulares, que é o que está aqui na foto ali dos premolares, se você quiser intruir a região posterior. E uma coisa que eu uso muito, gente, são os atátimos fakes na oclusal. Como é que a gente faz isso? Esse atátima que a gente... Às vezes, o controle 3D permite a gente colocar, mas às vezes não. Então, a gente pode solicitar ao técnico, colocar 2 atátimos retangulares de 3 milímetros, um ao lado do outro, na oclusal do dente 16 e 26, ou 3 ou 4 milímetros. Você pode até testar no 3D qual que fica melhor ali na oclusal, e você solicita ao técnico para colocar. É um do lado do outro, tá? E esse atátima você não faz na boca.
Aí o alinhador vai ficar com aquele casulozinho, fica como se fosse um build-up, né? Um levantezinho de mordida. O paciente fica mordendo ali, mordendo ali, mordendo ali, quando está com alinhador. Quando ele está sem alinhador, ele não está com nada. Ele consegue, então não atrapalha ele para comer, ele vai comer normal. E quando está com alinhador, ele fica mordendo, e aí isso ajuda na força intrusiva dos dentes posteriores, dos molares. Tá aí tudo bem, gente? Falem comigo, tá? Ô, Mari. Tudo. Oi, é Tami, vou tirar uma dúvida rapidinho. Tami, Oi, se a intrusão for de todos os molares e pré-molares, você botaria em todos, por exemplo? Não. Não, eu colocaria, né? só nos molares, Só no molar. Eu colocaria, tá. Isso, só nos molares. Tá bem. E aí, Tami, tipo assim, até 0,5, eu intruo junto o primeiro e o segundo molar, e aí depois eu intruo os pré-molares, entendeu? Quando é mais que 0,5, eu vou falar aqui, aí eu faço a intrusão segmentada, padrão 50%, como se fosse distalização. Entendi. Para dar mais flexibilidade, tá? Tá bem, obrigada. Aqui, nada. O estagiamento aqui, ó, gente, da intrusão posterior é exatamente isso. Até 0,5, eu faço os molares e depois os pré-molares. Se tiver movimento de distalização junto, que às vezes tem um movimento de distalização associado, né? Eu faço a distalização junto com a intrusão, mas aí eu uso o padrão da distalização. Aí acabo usando o padrão de 50%, como for o padrão que normalmente eu utilizo para distalização. Quando a intrusão posterior é mais do que 0,5, eu faço aquela sequencial padrão 50%. Intrui o segundo molar, 50% começa primeiro e assim vai, para ter uma previsibilidade maior. E o alinhador, ele é bom assim para intruir, porque ele encapsula, né, a face oclusal do dente, né, diferente do bracket, que a gente não tem isso, né? Então, isso é uma coisa boa. Por isso que esse attachment fake, cara, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Quem fica mordendo ali com o alinhador, funciona muito bem. Quando é mais do que 1 milímetro, aí eu uso uma coragem esquelética. Eu costumo usar um mini implante por vestibular e um pelo palato, para a gente não ter aquele efeito da coroa, né, vestibularizar muito na hora que a gente for. E eu faço exatamente assim. Eu prendo com elástico, eu passo por cima do alinhador. Tem gente que eu já vi fazer, às vezes, quando é um dente unitário, colam, botam na vestibular do dente e pegam um elástico do dente, do bottom, até o mini implante. Né? E colam, botam também na palatina e vai com daqui do botãozinho para lá. Também funciona, mas é mais uma coisa que pode cair, um bottom, mais uma tractana. Qual a vantagem quando você cola o bottom e coloca um elástico do bottom ao mini implante? Que o paciente não precisa ficar tirando e colocando o elástico. Assim, eu preciso da colaboração do paciente para fazer. Então, tudo a gente tem que avaliar realmente assim, o perfil colaborador do paciente, mas eu acho assim mais prático, menos tractana, com chance de cair, você colabora, tem chance de cair, de emergência, essas coisas. Então, a gente falou sobre a intrusão. E como é que a gente vai fazer para extruir a região anterior? A gente tem de attachment otimizado, esse attachment otimizado de extrusão que são multidente, quando vem esses 4, vocês já devem ter visto, né? Que vem esses 4 todos juntos. Ele, na hierarquia de escala dos attachments, ele é o que tem a preferência. Esse attachment, gente, é muito bom. O attachment de extrusão otimizado, ele, tipo assim, é fantástico, ele funciona super bem. E quando tem esse multidente, tem esse bloco todo. Então, além realmente de ter o attachment com a biomecânica ali, com o formatozinho favorável, também tem a força ali no alinhador, né, que ajuda no movimento de extrusão. Para ter o gatilho dele, basta ter uma extrusão maior que 0,5, né? E a posição e a forma, por ser attachment otimizado, ele é calculado de acordo com a anatomia do dente. Na hierarquia, ele anula qualquer outro. Ele tem realmente preferência, porque ele realmente funciona muito bem. O que a gente tem que entender desse attachment otimizado? Né? Por que ele funciona muito bem? E por que a extrusão relativa é mais favorável? Quando a gente faz uma extrusão pura, a gente tem uma força vertical, direta aqui. Essa parte maior aqui do attachment, a gente chama de bisel. Esse aqui é o bisel, você tem uma força aqui direta. Quando você faz uma extrusão relativa, você tem a força aqui da extrusão pura, você tem a força de cá para cá, que é da retroinclinação, e aí você tem um vetor de força nessa direção. Então, quando ocorre a gente trocar um alinhador, né, ou, de repente, perde um pouquinho o tracking, se a gente tiver uma força nessa direção aqui, dessa seta,
é mais fácil para o próprio alinhador recapturar o movimento. Então, por isso também que a extrusão com retração é mais previsível, justamente por essa também maior facilidade de recapturar essa movimentação aí no caso de perda de tracking durante a movimentação. E quando eu devo pensar em usar um attachment convencional? Né? Quando não existia um attachment otimizado para aquele dente, foi naquele caso que eu mostrei. Para intruir o molar, não tem um attachment otimizado de retenção no pré, então a gente coloca ali um retangular convencional. Ou, quando o attachment otimizado, ele não, a prioridade, né, da hierarquia do attachment não está de acordo com a minha prioridade de movimento, que é muito comum. O attachment de rotação de pré-molar, ele é um attachment que ele é bem ranqueado, que ele está na hierarquia ali entre os primeiros, mas às vezes eu não estou preocupada com a rotação. Eu quero ancoragem naquele pré para nivelar uma curva de SPI. Então, eu tiro o attachmentzinho e coloco o que me favorece na mecânica. A extrusão relativa é muito mais previsível. Aqui que eu estou mostrando, essa aqui era sobreposição, e olha a posição que chegou. Está vendo que a gente fez uma retroinclinação? Isso é muito, 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 muito previsível, gente. Isso é uma delícia de fazer, é muito rápido. Se tiver diastema, então, cara, é chuchu, maravilha. Faz fecha rapidinho. A gente tem até que ter cuidado para, às vezes, não perder torque, entendeu? Fecha muito rápido. Se o paciente for usar bom colaborador, fecha muito rápido. E na região inferior também. Uma dica que eu vou dar, que eu faço, né, que acho que até mais na frente falando, às vezes não tem apertamento nenhum embaixo, no inferior, mas eu faço uns IPRzinhos para eu permitir essa extrusão relativa, para conseguir retrair com extrusão, se for diagnosticado que eu precise extruir a arcária inferior. E o que a gente encara como mecânica auxiliar? Né? É justamente isso. Ó. No arco inferior, né, quando você quer retrair, você faz os IPRs. Aqui tem, né, os IPRs aqui na arcária inferior. Ó. Normalmente eu faço distal de canino a distal de canino, para a gente conseguir fazer essa retração, essa extrusão relativa. A expansão, gente, a expansão aliada ao movimento de retração é muito bom. Isso é uma coisa que a gente tem que entender também. Quais são movimentos que são convergentes para a gente poder realmente planejar eles juntos? Você expandir e retrair é super convergente. Agora, você expandir e projetar, não é convergente. Então, quando a gente elabora por movimentos convergentes para acontecer junto, a gente tem uma previsibilidade muito maior com os alinhadores. É como se fosse o efeito do arco e flecha, no que você expande, você recua ali. Então, isso é importante a gente ter em mente também, para a gente ver se o software está fazendo movimentos que conversam um com o outro. Se os movimentos não conversar um com o outro, não vai acontecer. Entendeu? Agora, a expansão com a retração ela é maravilhosa. Então, você lançar mão de PR para você conseguir fazer uma extrusão relativa. Você expandir para ter espaço para fazer uma extrusão relativa. E você até mesmo extrair, né? Quando extrair, você diminui o comprimento do arco. Você tem ali uma retrusão, uma extrusão relativa. Tudo isso você consegue deixar mais previsível a sua retração, o fechamento da mordida aberta. Acho que tem uma perguntinha aqui, né? Pulou para mim. Deixa eu ver. Tem. Quer que leia? Pode ler. Aí. Não? Ela apareceu e agora não está aparecendo aqui para mim. Tinha pulado alguma coisa que eu não consegui ler. O que vocês precisam? Não, acho que alguém tinha feito alguma pergunta, só que... Foi a doutora Isis. Se tiver diastema em todos os anteriores, superiores e inferiores, mas eu acho que foi a doutora Tami que perguntou alguma coisa assim, será bem mais previsível? Se tiver diastema, sim. Vai ser mais previsível. Para fechar a mordida, você fecha retraindo, aí você tem uma extrusão relativa. Foi isso que ela perguntou? Foi isso, doutora Isis. E sabe uma coisa que é importante? Foi eu que perguntei. Cadê? Não, Isis. Tudo bem? Tudo. Que é importante se avaliar. Se for uma mordida de topo, né, tá com diastema, assim, o que eu recomendo? Você começar primeiro com o de baixo, para você criar um overjetzinho para poder ter espaço para recuar o de cima, entendeu? Então, aí, no caso, eu já coloco na prescrição isso? Coloca na prescrição isso. Você pode começar a iniciar o fechamento
dos incisivos inferiores com a retração, né, a partir do primeiro alinhador. E aí você pode esperar vir o clean check para você falar assim, a partir do quarto, do quinto começa o superior, você pode começar só fechando o diastema, mas o movimento de retração você cria um overjetzinho. Se o de cima andar mais rápido que o de baixo, vamos supor que o paciente use mais de cima por algum motivo, você vai gerar um toque prematuro, entendeu? Então, é importante a gente fazer... E aí, no caso, precisa da intrusão de posterior, quando essa mordida aberta é só pela língua ali, pela postura da língua? Então, quando ele sorri, aparece gengiva aqui atrás, muita gengiva? Não. Então, não. Então, às vezes a gente faz só uma extrusão relativa, ótimo. Agora, vou mostrar como é que a gente faz esporão com alinhador. Os pacientes adoram, só que não, né? Mas ajuda muito a educar as línguas, entendeu? A educar as línguas. Ele precisa, Tá. Tá? E aí aqui eu dei alguns exemplos de como a gente fala com o técnico, gente. O que eu mais vejo? Por favor, fechar a mordida. Ou, por favor... Não, a gente tem que dizer como é que a gente quer. Até quando a gente está preenchendo a prescrição, que aparece ali mordida aberta, você tem que definir se você quer instruir o superior, instruir o inferior, instruir o superior e inferior, intruir e a gente tem que especificar o que a gente quer. Se marcar ali, vamos ver como é que vem, né? Aí o técnico vai fazer o que ele quiser, entendeu? Então, tipo assim, uma das opções é finalizar com overbite de 1,5, né, por meio de extrusão dos dentes anteriores em até, no máximo, 2,5 milímetros. Então, você está limitando para o técnico quanto você quer a extrusão dos dentes superiores, anteriores, dos incisivos, entendeu? Um outro exemplo, finalizar com overbite de 1,5 milímetros por meio de intrusão dos dentes posteriores em ambas as arcadas em até, no máximo, 0,5 milímetros. E extrusão dos dentes anteriores, ambas as arcadas em até, no máximo, 2,5, quando você quer tanto intruir posterior quanto instruir anterior. Então, você tem que definir para o técnico como é que você quer que ele feche essa mordida. Entendeu? É importante a gente definir medidas também. Eu gosto quando a gente bota assim, em até no máximo 0,5, por que acontece? Às vezes você bota 0,4, 0,3, e às vezes, de repente, o técnico se sente muito engessado, ele não consegue, às vezes, com um valor muito exato. Quando você bota até no máximo 0,5, até no máximo, quando você dá um máximo, então, entre, né, eu quero que finalize com o overjet, entre 2,3 e 2,5. Quando você dá uma pequena margenzinha, eu acho que funciona melhor, porque não engessa tanto eles. Eles não conseguem fazer com aquela medida exata que você passou, e aí, quando você dá essa ligeira margem, assim, eu acho que funciona mais. Agora, esses técnicos é uma bênção, gente. É realmente se benzer e ter a sorte de pegar uma pessoa que esteja ali bem disposta para atender a gente. Mas isso vai melhorar, né? Parece que agora a inteligência do software ela já vai ver o que você tem de costume de usar como protocolo, né? E já vai vir assim de forma mais automática nos seus clean checks. Então, vai ficar bom. E toda vez que a gente tem intrusão, né, posterior, a gente tem aquele jump mandibular no final. Isso as pessoas ficam meio confusas assim também, né, quando vê aquele jump, né? O jump mandibular, a gente pode ver. Como é que a gente visualiza ele na IDS, né? A gente vai aqui, ó. Então, passo a passo aqui. Você vai ali, ó. Ele aparece todo... Quando aparece esse riscadinho, sabe, na diagonal, significa que o tratamento está em jump. Quando ele aparece ao longo de toda a sequência, significa o quê? Que ele está tendo aquele jumpzinho um pouquinho a cada vez, né? Está demonstrando no clean check um jumpzinho um pouquinho a cada vez. Quando ele está todo assim no final, é quando você vai do penúltimo para o último alinhador que você visualiza. O que eu gosto de... Eu gosto sempre de visualizar assim, tá? No final. Eu acho que é mais fácil de você visualizar. Até porque, tipo assim, num alinhador antes, eu gosto de ver também se não está tendo cúspide posterior instruída, né? Que possa, de repente, atrapalhar essa hipercuspidação. Então, eu gosto. Para a gente mudar essa visualização do jump, a gente vai ali em estágios, vai aparecer ali correção de mordida, tem essa opção, ó, de você ver ao longo do tratamento, no início do tratamento, ou no final do tratamento, a melhor maneira de visualizar. Ô, Mari, o doutor Henrique fez uma pergunta, mas eu não sei o que está acontecendo aqui no chat. A pergunta está aparecendo para mim e está sumindo. É verdade, para mim também sumiu. Apareceu e sumiu.
Dá licença, o que eu perguntei, ela acabou de responder. Ela respondeu, aí você viu. Perfeito. Está assustando a gente. Eu já achei, porque hoje o som que não funcionou, é a pergunta que some, eu falei, oh, meu Deus, vamos ter uma magia final. E aí eu tirei ela. Ah, tudo bem, Rico, que bom. Então, se tiver outra dúvida, pode falar, pode abrir o áudio. E aí esse artigo fala, para cada 1 milímetro de intrusão, a gente tem uma rotação da mandíbula. Só que o que é importante a gente observar? A gente tem a mandíbula, ela roda, né, no sentido anti-horário, então a gente tem que ter um pouquinho de overjet. Se a gente não tiver overjet, ou a gente vai dar um toque prematuro, ou até cruzar. Então, a gente tem que estar atenta a essas observações, entendeu? Quando a gente trabalhar com intrusão, a gente tem que deixar um overjetzinho ali, porque a mandíbula ela vai rotacionar no sentido anti-horário e ela avança um pouquinho, entendeu? Esse artigo fala exatamente isso com relação à intrusão, né, e esse avançozinho da mandíbula. Os esporões, gente, isso aqui, eu vi um artigo que saiu, acho que foi na Dental Press, eu acho, do Guilherme Thyssen, achei muito maneiro, porque a gente usava os esporões para reposicionar a língua, né? A gente usava esses esporõezinhos fixos, né? Quando a gente fazia terapia com aparelho fixo, que era uma delícia, a Nardine, você precisa botar na sua língua, Nardine. E aí, as crianças odiavam, as mães amavam, né? Porque era um educador lingual ali, a língua que sai, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo postura de língua. Então, o esporão, ele nada mais é do que um lembrete, né? Para lembrar que ali não pode encostar. E aí, a maneira que a gente... para fazer com os alinhadores, aqui o artigo dele. Foi na Journal Clinic, do Guilherme Thyssen. Olha como é que ele faz. Deixa eu mostrar aqui, calma aí, está no próximo slide. Ele pede para o técnico, se não tem como a gente fazer, tá? No 3D, a gente faz, o attachment não para. Ele pede para colocar um attachment em cima do outro, né? Quando a gente faz o attachment fake lá na oclusão, a gente coloca um do lado do outro. Esse aqui a gente coloca um em cima do outro, em toda a face palatina aqui, ó, dos incisivos, né? Botou um attachment, um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. E aí, quando chegar o alinhador, ele chega com casula, a mesma coisa do attachment fake, ó. Chega o alinhador com os casulinhos. Peraí que eu voltei. Chega o alinhador aqui com o casulo do attachment. E aí ele pega um alicate de corte, acho que ele fez até com alicate de corte de unha, qualquer alicate de corte, e corta bem no meio do casulo. Aí fica uma pontinha para um lado, uma pontinha para o outro, uma pontinha para um lado, para o outro. Olha que delícia, gente. E aí isso fica arranhando, é um lembrete para a língua de que ela tem que ir para o lugar certo. E isso é interessante porque, às vezes, a gente sabe que a mordida aberta ela tem muita associação. Quando que eu vou usar isso? No mesmo momento, quando você indicaria um esporão fixo. Eu nunca usei esporão fixo, não gosto de usar. Então, tudo bem, mas isso é uma ferramenta. Eu não conhecia e eu achei muito interessante, porque eu já tinha ouvido até a Simonetta, que é uma dentista, né, da Itália, uma speaker, que ela atende muito, ela faz muita preventiva, ela atende muita criança, que ela colocava uns attachments elipsoides na palatina dos incisivos para reposturar. Tem gente que coloca miçanga no alinhador, né? Para, às vezes, tipo assim, reposturar a língua, né? Quando você quer uma postura de língua mais alta. E tem quem é adepto aos esporões, né? Para colocar aqui. E o que é importante, o esporão, ele vai servir para aquela criança que a postura de língua, que a projeção de língua está mais baixa, que vai chegar na lingual ali dos incisivos, vai dar um lembretezinho para lembrar. E isso... Olha só, o povo inventa, gente. Para quem chupa dedo, você fazer umas ranhuras na incisal dos alinhadores para arranhar e lembrar de não botar o dedo, não botar o dedo no... E aí é interessante quando eu vejo essas coisas, né? E eu sou super curiosa, assim, eu vou mexendo. O cara que eu mais sigo, assim, tipo assim, é ortodontista fora do Brasil, né? Do mundo, e vou olhando essas coisas, acho interessante para você ver que é tudo ortodontia, né? Basta você ali entender como é que você quer fazer determinado movimento, determinado lembrete, determinada coisa com os alinhadores. E aí, dessa maneira, com essas ranhuras assim, dos incisivos, vai e machuca o dedo, enfim, para dar um lembrete. E aí, agora eu vou mostrar esse casinho. Essa aqui é a Rosângela, né? Ela usou o aparelho 13 anos.
Ela falou que tinha a mordida mais aberta e que nunca na vida ninguém conseguiu deixar a mordida dela fechada. E eu falei, cara, 13 anos já acende alerta. Ou a paciente não vai, ou aconteceu alguma coisa nesse meio de tempo, né? Com esse tempo todo de tratamento, sabe? E eu falei, ou tem alguma limitação, né? Alguma coisa aconteceu. Língua, já imaginei que tivesse um monte de coisa ali envolvida. E aí a gente fez todos os exames, né? Ela foi para uma avaliação fonoaudiológica, né? Ela está até fazendo fonoaudiologia, né? No atual momento, já tinha feito quando criança, já tinha feito um monte de momento ao longo da vida. E aí a gente... O que eu planejei para... vamos aqui olhar, só deixa eu botar aqui um pouquinho no sorriso, espera aí. Percebe que ela mostra bem a gengiva, né? De repente, era até um caso, num do primeiro momento, assim, que eu não cheguei a ter acesso à documentação antes de ela tratar. Mas é um casozinho, assim, que olhando, assim, essa faixa de gengiva, né? Ela mostra mais... Quando a gente faz essa avaliação da altura gengival, a gente percebe que como está baixo aqui na região posterior, tá vendo? Olha como ela está com um sorriso invertido, olha o canino dela, como é que está aqui, olha como é que ela tem um sorriso invertido, olha como também está esquisita essa gengiva, mas assim, poderia de repente ter sido um caso, de repente poderia ser uma indicação de fazer uma impactação, né, da maxila, né? Poderia, não consigo avaliar, mas atual hoje, aí quando que a gente assim, faz uma avaliação para uma cirurgia ortognática, né? O principal fator, você tem que escutar o paciente, porque as necessidades dele, as demandas dele, né? A gente tem que estar afinado. Não adianta falar, vamos resolver 90%, mas ele quer 100%. Mas às vezes ele quer mais. Então, tipo assim, a gente tem que, tipo assim, conversar, as nossas expectativas têm que estar alinhadas. Às vezes você quer fazer uma cirurgia ortognática e fala, doutora, não vou fazer de jeito nenhum, o que me incomoda esse apinhamento, essa mordida aberta, esse diastema, é isso, é aquilo. Mais que você mostre, faça questão funcional, faça tudo, e ele não avalia. Quando eu avaliei essa radiografia dela, a primeira coisa que me chamou foi essa bucofaringe aqui super estreita, né? Eu já bato o olho aqui, já fico nervosa com essas bucofaringe estreitas. E ainda mais para se tratar um caso de mordida aberta, que era mordida aberta, já pensa logo que foi uma pessoa que não respirou tão bem pelo nariz. Só que aí eu encaminhei ela para o especialista, né, em sono, ele fez uma tomografia de cabeça, e aí pela tomografia as vias aéreas estavam normais, e às vezes acontece isso mesmo, às vezes a teleradiografia, né, por ela ser bidimensional, a gente não deve se basear só nisso para fazer um possível diagnóstico, né, de apneia do sono. Lógico que a gente tem que colher ali uma história do paciente e tudo, mas assim, às vezes um exame por si só, né, ele não fecha ali um diagnóstico. Então, se vamos supor, se ela é uma paciente que mesmo que ela não tem uma queixa muito estética, mas ela tem um sorriso assim, que eu vejo que mostra muita gengiva, é uma mordidinha aberta. E se ela tivesse uma apneia do sono, aí de repente a gente já poderia, de repente, indicar uma impactação com avanço de mandíbula, porque você estaria resolvendo ali a questão também de saúde, né? A questão da apneia. Então, essas coisas assim, a gente tem que avaliar. Mas no caso dela, não, tá? Foi uma questão dentária, uma queixa dentária. E aí a gente planejou ó, os IPR que eu falo embaixo, ó, os IPRs embaixo, para a gente ter essa extrusão relativa. A gente planejou aqui, ó, tanto, deixa eu botar de novo aqui para a gente. Ó, eu planejei tanto uma intrusãozinha com uma distalização, tá? Por isso que tem atágio nos dentes que estão intruindo, né? Porque eu distalizei eles também. O uso de elástico, né? Para ajudar nessa distalização. E uma extrusão relativa dos incisivos, né? Superiores. Esse IPR superior é um IPR fake, tá? Quando o paciente tem diastema, né, principalmente na região anterior, isso aqui é a Isis, né, que acho que perguntou dos diastemas também, Isis, você pode programar os IPRzinhos fakes, tá? Porque acontece, o que é o IPR fake? O dente está separado no diastema, então o alinhador vai fazer força para juntar o dente. Quando você coloca o IPR, o alinhador tem assim programado, vou ter que juntar o dente, mais juntar esse 0,2 de IPR. Então, ele tem uma força extra ali de união, como se funcionasse como se fosse um elástico chain, né? Uma forçazinha extra. E por que chama fake? Porque você não faz, você só prescreve, você só coloca no clean check, mas não realiza ele em boca, para ajudar nesses fechamentos de diastema. E os IPRs embaixo justamente por isso, ó, porque como
eu precisava ali corrigir a classe dela, né, de canino. Lá, né, tá desencaixadinho, então a gente trabalhou com um pouquinho de digitalização, e aí eu fiz os IPR baixos justamente para eu ter essa retração, né, essa extrusão relativa, que favorecia para fechar a mordida dela, com a extrusão relativa também superior. Aí, no caso, eu só peço IPR fake, eu peço IPR, no caso, né? Ou você coloca no 3D. O 3D é muito, diastema é mais no 11, 21, como é que são os diastemas? É tudo igual, assim, o diastema é equilibrado? De canino a canino, mesial de canino a canino. Os superiores são maiores do que os inferiores. Aí você pode colocar 0,2, 0,2 em cada buraquinho ali de diastema, entendeu? Está bem separado, né? Está bem diastemado, né? Os diastemas estão grandes. No superior, sim. Então, você pode colocar. Porque vai ajudar a forçar ainda mais, entendeu? Esse fechamento, do dente separado. Então, mas na prescrição já posso adiantar e colocar ou não? Pode colocar. Pode colocar. Aí coloca para fazer IPR de 0,2. Isso. De mesial de canino a mesial de canino, entendeu? Entendi. É porque essas coisas assim que a gente mexe, eu gosto mais de mexer no controle 3D, mas você pode pedir na prescrição. Agora, uma coisa que você tem que lembrar, Isis, você não vai fazer o IPR. Sim. Não, porque às vezes a gente vê na correria, vê a ficha de prescrição, vê IPR, entendeu? Tem que anotar, marcar com caneta fluorescente e não fazer. Tá. Tá? Tá. E aí vocês viram, ó, que eu usei o attachment de extrusão ali, o multidente, né, que são aqueles 4 que vêm. Então, o que aconteceu? Ela foi uma paciente que deu um pouquinho de trabalho com relação ao attachment, porque ela não queria que na frente, sabe aquelas coisas, a irmã ia casar, não sei aonde, madrinha de casamento, aquelas coisas, aí eu demorei um pouquinho para implementar. Então, mas eu coloquei, ó. Pedi só para aí quando a gente quer, tipo assim, que o attachment entre no meio do tratamento, aí realmente você tem que solicitar para o técnico, entendeu? Por favor, inserir o attachment no dente 1.1 e 2.1 a partir do alinhador 9, 10. Aí você tem que ver ali, de acordo com o seu ClinCheck, quando você quer. A gente não consegue, no controle 3D, inserir um attachment no meio do tratamento. A gente consegue colocar ou tirar, mas do início ao fim. Agora, fazer essa mudança ao longo, a gente realmente tem que solicitar para os nossos técnicos queridos. O dela ainda está em tratamento. Agora, olha esse casinho, gente, que sensacional. Essa aqui é a Natália. Ué, gente, agora que as fotos da Rosângela de final de alinhamento, vou catar aqui. Essa aqui é a Natália. Calma aí. Olha essa projeção de língua. Aí, olha só essa projeção de incisivo. Olha essa atresia de arcada, olha que arcada trésica, tá vendo aqui, ó? E ela tem até uma boa passagem de ar aqui, ó. Então, muito provavelmente, o que acontece? Quando a gente tem a mordida aberta, a gente usa muito a língua para fazer esse vedamento anterior, para você conseguir engolir. E deglutir mesmo, a deglutição que você faz ao longo ao longo do dia, você usa a língua ali para vedar, para dar essa impressão negativa e você conseguir deglutir. Então, assim, aí você cada vez mais interpõe a língua. Né? Então, como eu falei, a língua é muito perpetuadora da mordida aberta. Você usa ela de forma funcional e, ao mesmo tempo, você está forçando ali cada vez mais para os dentes irem para frente. Então, esse caso dela, a gente vê que era marcada bem atrás, a gente percebe, olha, a inclinação desses dentes. Então, o que eu quero para ela? Eu quero uma retração que vai me favorecer uma extrusão relativa, que é o que é previsível. Então, foi isso que a gente planejou. No caso dela também, tinha uma correção de classe para fazer. Aí, ó, tá vendo? Ela tinha sisos na boca. Aí eu pedi a extração do siso. Ai, meu Deus. Ó, pedi a extração do siso. Fiz uma distalização. A outra coisa que é importante falar, a distalização com retração,
Você tem que usar elástico, bastante elástico, para a gente poder acontecer, ó. Aí. Vamos rodar aqui de novo para a gente desmiuçar esse, ó. Tá vendo que eu fui de... Ui, meu Deus, que tá indo. Ó. Eu tô expandindo, viu que era trésico. Eu tô distalizando. Lembra que eu falei das mecânicas auxiliares para ajudar a fechar a mordida? Uma delas é a expansão, né? Outra, no caso a gente falou IPR, mas serve a distalização, né? Você criar espaço para o dente conseguir fazer essa extrusão relativa. É isso que a gente tem que pensar, entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Então, se você quiser, o software ele faz uma extrusão pura, mas isso na boca não acontece, nem com o aparelho fixo é difícil. Tudo que a gente faz assim, essa retração, né, com essa extrusão relativa, ela é muito mais previsível. Então, aqui, ó, a gente percebe que ela usou também aqueles atáticos multidentes, ó, de fechamento de mordida. Fiz a distalização dela. E no final tem um jumpzinho. Porque toda vez que a gente tem intrusão, a distalização foi de intrusão. Toda vez que a gente tem intrusãozinha dos dentes posteriores, a gente tem esse jump no final para fazer o encaixe. Embaixo também a gente fiz os IPRs, onde eu achei conveniente, para justamente eu conseguir realizar essa extrusão relativa. Esse é o antes dela e esse, gente, é após a 30 alinhadores. Olha só, que maravilhoso. Olha o sorriso dela. Não parece até que ela fez clareamento ou alguma coisa? Olha só. Então, tipo assim, a mordida aberta, ela é muito boa, ela é gostosa de tratar. Porque, tipo assim, o alinhador ele tem a vantagem de ter essa cobertura oclusal. Então, a gente consegue fazer... uma coisa que é interessante, tanto quando a gente vai fazer a expansão, né? Que a expansão são um dos fatores que a gente utiliza para conseguir fazer aquela extrusão relativa. Quando a gente faz a expansão segurando, né, pegando o alinhador nessa fase oclusal, a gente tem um melhor controle também da extrusão da cúspide palatina. Então, isso é rico também, diferente com o aparelho fixo, como a gente tem só aquela força de ação, né, na vestibular. Quando você expande, você, né, não conseguia controlar muito bem, você acabava expandindo, abrindo, né? Você instruía a cúspide palatina. Com o alinhador, a gente tem um controle melhor. O G8, né, que ele trabalha muito a questão da expansão, quanto a questão também da intrusão dos anteriores, ele veio também para ajudar nisso. Uma coisa que a gente tem que ter muito observar, gente, quando a gente faz um clean check com intrusão dos dentes posteriores, a gente tem que finalizar ele, pedir para o técnico, né, a favor, finalizar sem contato nos dentes posteriores. O contato vai vir com o jump, entendeu? Porque a gente intruiu, né? A gente quer intruir, então a gente quer ver um alinhador antes do jump ali, quando você bota o jump no final, não pode ter contato ali no dente posterior para não dar interferência, senão o jump ele vai dar, não vai não vai, né, ter tanto sucesso para essa interferência. Outra coisa que é importante também que eu vejo, fez uma mecânica para intruir. E aí usou a primeira sequência, vai vir os alinhadores adicionais. Aí, quando você precisar fazer a intercuspidação, você coloca o botão para extruir. Está errado. Você tem que entender o porquê que não está intercuspidando. Muitas das vezes não está intercuspidando ou por um toque anterior ou por um toque prematuro posterior, né? Por uma extrusão da cúspide palatina. Você imagina, você fez um primeiro clean check para intruir e agora você quer intercuspidar extruindo? Tipo, não faz sentido, entendeu? Então, são errinhos que eu já fiz e que eu vejo, né? Eu acompanho muito ortodontista, ajudo muito no desenvolvimento do clean check, que não é muito mais do que só olhar se está certo ou está errado o clean check. É você pensar o que você quer para aquele paciente, o que você planejou antes, entendeu? Então, são detalhes assim, para a gente, né, ficar atento. Então, gente, ó, estou aberta às dúvidas, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham ficado bastante incentivados a tratar a mordida aberta. Está na dúvida de qual tratamento? Vou começar com o alinhador, pega uma mordida aberta, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque essa forma ali de encapsular e sempre pensando de fazer uma retração
aquela extrusão ali relativa, né? De fazer a extrusão relativa ali com retração, para a gente ter ali 100% de sucesso. E aí eu queria deixar para vocês, assim, como recadinho final, olha o sorriso dela. Muito, né? Melhorou muito. Ela ficou super satisfeita. E foi uma sequenciazinha de 30 alinhadores, gente. Muito bom, né? Perde até o ar mais infantil e fica mais mulherão, né, Mari? Muita gente que tem mordida aberta tem essa queixa, acho meu sorriso infantil. Muita gente que tem a mordida aberta tem. Tem 2 perguntinhas aqui, Mari, da doutora Elisa. No caso de fechamento de diastema superior, quando não se quer extrair e não quer retroinclinar, deve ter sido uma pergunta na hora que você falou algum assunto. Tá, no caso, fechamento de diastema anterior e não quer retroinclinar. Superior. Ela não quer retroinclinar, só quer fechar o diastema? E nem quer extrair e não quer retroinclinar. Quem foi que perguntou? Doutora Elisa Santos. Oi, Elisa, abre o áudio. Cadê a Elisa? Você tem diastema e você quer fechar o diastema sem retrair, é isso? Porque se você quiser fechar o diastema sem retrair, você pode. Aí você vai perder um corácio para visualizar todo mundo, ou você pretende deixar espaço para aumentar com resina no dente na frente? Ela está aí, será? Será que ela já me abandonou? Oi. Tá me ouvindo? Oi, Lívia. Fala. Tudo bem? Não, é uma paciente adulta que não quer cirurgia, né? Retrognata. E ela tem muitos diastemas superiores, mas ela não, como o perfil dela não favorece, o lábiozinho superior já está assim reto, ela tem muito espaço para fechar. Então, na verdade, eu quero fechar e se mexer muito nesse lábio, eu vou até pedir para ela aumentar com resina. Mas a clínica pediu para, pelo menos, eu diminuir os diastemas, que está muito grande. Então, eu quero retrair os superiores, mas botando o torque maior possível lá para a palatina, entendeu? De raiz. Isso, na verdade, assim, você vai fechar esse diastema e aí você tem que ir assim para o técnico, né? Que você vai fechar o diastema. E aí você tem que dizer quanto que você quer que fique, tipo assim, na distal do lateral. Quero que fique 0,4, por exemplo, na distal do lateral. E você vai fechar sem realizar movimento de retroinclinação. Entendeu? Só pedir assim, nos comentários. Nos comentários, a instrução especial. Você vai dizer que deseja começar a fechar o diastema a partir do alinhador 1, né? O diastema entre 1.1 e 2.1, né? O diastema incisivos superiores a partir do alinhador 1. Não realizar... Né, realizar o mínimo possível de retroinclinação desses dentes. E aí vamos ver como é que vem, entendeu? A gente tem que ver como é que vem, entendeu? Porque se ela é retrognata, ela está com esse dente compensado, não? Ela está com dente reto, entendeu? Só que não tem como fazer tudo com resina, senão ela vai ficar com dente super largo. Então, aí você tem que ver com a reabilitadora quanto de espaço que ela quer que deixe. Porque na hora que você já fez a prescrição, vai fazer ainda? Não, eu botei a primeira prescrição, mas ainda deve vir amanhã, sei lá. Mas aí eu já pedi um pouquinho isso aí que você falou. Quando a gente está fazendo a prescrição, a gente tem um momento que a gente pergunta se quer que deixe algum espaçamento, entendeu? Naquele diagrama, tipo um odontograma, ali você já poderia colocar o espaçamento que você quer que deixe, porque ele vai fechar até ficar com esse espaçamento, entendeu? Tá. Fazer já na prescrição, já deixando esse espaço. Esse espaço. Mas como você já fez a prescrição, não tem problema, Elisa. Aí você solicita para o técnico quanto que você quer deixar de espaço ali no dente, entendeu? Entendi. Dá para fazer no controle 3D também, mas se você não estiver muito segura, você pode escrever para o técnico que você quer que fique 0,4 ou finalizar com espaços equidistantes entre os dentes X e Y, até 0,4, 0,3 a 0,4, entendeu? Você tem que ver com a reabilitadora quanto que ela quer que fique de espaço. E frisar que você não quer a retroinclinação desses dentes, entendeu? Manter o torque isso no comentário é suficiente. Você pode desculpa, estou te cortando. Manter o torque inicial.
escrever para o técnico, entendeu? Para Tá ele manter bom. o toque inicial. Tá show. Tá, obrigada, doutora Mariana. Valeu, Nada. obrigada. Nada. Doutora Mari, a Doutora doutora Mariana. Grace quer... Pois não. Doutora Mariana, Doutor José Oi, Murilo? José. deixa eu te Para falar. mim apareceu No José. caso de uma ortodontia, no caso de uma ortodontia convencional, quando a gente termina a ortodontia, a gente coloca como contenção um aparelho Hawley com uma grade ou com um recordatório. No caso da contenção Vivero, o que vai ser feito nela para essa questão, por exemplo, do posicionamento da língua, alguma coisa assim nesse sentido? Na verdade, assim, você pode colocar os esporões, né? Se quiser colocar os esporões como reposicionamento de língua, mas assim, a questão ela faz fono, e o que acontece? A língua dela, foi o que eu estou te falando, a língua não era a causa, ela era, tipo assim, a perpetuadora da mordida aberta, entendeu? Por que a língua dela se anteriorizava? Ela tinha uma arcada trésica e ela não tinha ali espaço suficiente para a língua se posicionar na papila incisiva e no palato. Ela já faz fono, vai continuar com a fono, e, na verdade, assim, é muito mais a alta da fono, o reposicionamento da língua que vai dar. Você entende, assim, que agora você arrumou a casa, o dente ele não está mais aberto, né? O dente já está fechado, a arcada está expandida, tem onde a língua repousar, então é muito mais um trabalho de consciência corporal para a fono trabalhar, fica muito mais fácil. Agora não tem como ela fazer o escape, ela fecha lado, ela fecha direitinho, entendeu? Então, tipo assim, no caso dela, eu vou botar uma contenção Vivero normal, no caso dela. Entendi. Entendeu? Perfeito. Mas poderia usar também um funcional? Poderia usar. Se fosse uma paciente que ainda projetasse língua, poderia usar um esporão no Vivera? Poderia fazer. Eu não sei se tem como colocar a tática no Vivera, mas aí você poderia fazer umas ranhurazinhas por trás, botar as miçangas, igual o pessoal coloca, entendeu? Um lembrete, né? Que a língua tem que ficar posicionada na papila incisiva. Entendeu? Tá, joia. Obrigado. Nada. A doutora Renata Marinho fez a mesma pergunta, então acho que já está respondida. A doutora Grace, de posição da língua, faz algo para a língua, fono? E aí eu acho que você já falou que é a fono que vai trabalhar, né? Aí que eu mais ouço, mas o paciente adulto não quer fazer fono. Gente, mas assim, mas você tem que orientar, você tem que dividir responsabilidade, falar, tá bom, meu querido, né? Não sou sua mãe para te levar lá, mas assim, você tem que fazer, pelo menos uma avaliação para entender como é que está essa questão com essa postura de língua. Porque foi o que eu falei, às vezes a língua sai porque a mordida está aberta, entendeu? Ela não é uma causadora, assim, às vezes tem outro hábito, a gente tem hábito de morder lábio, morder caneta, chupar dedo, porque paciente adulto chupa dedo, sabe? Então, a gente tem que investigar, fazer uma boa anamnese com relação a isso. Às vezes é uma questão, né, respiratória, de alergia, rinite, que aí não veda bem a boca, que não veda a boca, sai a língua, entendeu? Então, a gente tem que fazer uma pesquisa, uma anamnese boa, para poder entender essa parte funcional. E sempre dividindo a responsabilidade, gente, encaminhando e orientando o paciente por que ele tem que fazer aquilo. E a paciente, uma paciente dessa, se eu falar para ela, tá todo dia de manhã, 20 polichinelos, não sei o que, a paciente faz, né? Porque olha o resultado que ela teve, entendeu? A doutora Grace Kelly perguntou: quando você faz o planejamento da mordida aberta, você pede a correção contando com o jump da mandíbula? Eu faço jump, Grace, quando eu faço intrusão da região posterior. Quando eu faço intrusão da região posterior, eu gosto do jump. Eu gosto do jump, eu gosto de avaliar o jump no final, né? Então, tipo assim, eu faço o jump quando eu tenho intrusão posterior, porque eu quero que esteja aquele intercuspidação. Quando eu faço só a retração, quando eu não vou mexer na arcada na região posterior, aí eu não tenho jump, entendeu? Entendeu? Uma coisa que a gente tem que prestar no jump é aquilo que eu falei. Por mais que a line ela mostre um jump vertical, mas toda vez que a gente tem intrusão da região posterior, a mandíbula se anterioriza um pouquinho, ela faz um movimento no sentido anti-horário. Então, a gente tem que ficar ali esperto no overjet, para não ter a mordidinha muito justa. Ela falou que entendeu. Eu vou só pular aqui algumas perguntas, porque tem uma outra doutora falando também de jump, que assim a gente não muda de assunto. Olha, queria entender melhor a questão do jump.
escrever ao técnico que não pode ter toque posterior no final, antes do jumping? Foi uma pergunta. Isso. Aí ela botou, o problema é a estabilidade na mordida aberta, com certeza. Como colocar o esporão... Aí é outra, é outra pergunta já. Da mesma pessoa. Mas então, em questão de... Queria entender melhor a questão do jumping. Escrever ao técnico que não pode ter toque posterior no final, antes do jumping. É porque o jump final, ele é mais fácil a gente visualizar em termos de planejamento, mas ele não acontece na boca no final. Ele vai acontecendo aos poucos, entendeu? Você vai intruindo e a mandíbula vai acontecendo. Você não vai usar, tipo assim, 29 alinhadores, de 29 a 30 do clean check, quando aparece aquele tracejadinho, que você vê ao longo, é o que normalmente acontece na boca, mas é mais fácil tecnicamente para a gente visualizar, entendeu? Mas na boca ele vai ocorrendo um pouquinho todo dia. Você vai intruindo, aí os dentes vão se acomodando. Você vai intruindo e vai tendo o... Quem foi? Entendeu? Deu uma travadinha. Intruindo Intruindo ao longo do tratamento. Perfeito. Doutora Maria Noronha, doutora Maria da Penha, minha linda doutora Maria da Penha, está falando aqui, olha, qual o seu protocolo de contenção nos casos de mordida aberta? Eu acho que, enfim, e tem mais um dela aqui, olha, nesse último caso, que foi feito com intrusão de posteriores, foi solicitado ao técnico para finalizar sem contato em todos os dentes? Para finalizar o quê? Falhou. A primeira pergunta dela foi: qual é o seu protocolo de contenção nos casos de mordida aberta? Travou, Mari. Tá me vendo? Travei? Você entendeu a pergunta? Entendi. A contenção no caso de mordida. Travando, né? Tá. Eu fico fazendo careta, eu me vejo travada na careta. É isso. Travou. Para de compartilhar. Será que não é melhor? É que eu acho que ela ainda tem coisa para mostrar. Ah, entendi. A contenção de mordida aberta. Oi. Ainda tem coisa para mostrar? Agora melhorou. Eu já mostro? Era a contenção de mordida aberta, não foi isso, Nardini? Qual o protocolo de contenção nos casos de mordida aberta? Qual o protocolo de contenção nos casos de mordida aberta? Ainda bem que o problema da internet começou agora, né? No finalzinho. Graças a Deus. Caraca, travei de novo? Tá, você tá travada total. Você tá indo e voltando. Tô indo e voltando? Tá. Porque eu tô em dois lugares, né? Dos dois lugares. Então, né? Se você já terminou, desliga um. Vê se não melhora. Deixa o que você está falando e desliga o outro. Eu nem sei qual que eu tô falando, Vivi. Você está falando no celular. Eu tô achando que ela deve ter passado para 4G. Ah, sim. Mas qualquer coisa, printa as perguntas, anota as perguntas que eu respondo no grupo. Tá bom. Ah, sim. Tá bom. Deixa eu só alinhar com eles aqui, porque eu acho que falta só essa. E a da doutora Vera Cury, que foi
se já perguntaram, anule, mas você usa botão para elástico classe 2 no molar em mordida aberta ou gancho? Então, eu não uso botão. Aí o que a gente tem que entender? Escala de prioridade de movimento, entendeu? Normalmente, superior. E aí eu usei cut no molar inferior. E aí eu só comecei a intrusão do molar inferior. Doutora Mari? Oi. Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer essas perguntas para você em áudio, e aí você responde para a gente no grupo em áudio também, que eu acho que vai ficar um complementozinho da aula, pode ser? Porque está travando muito. Pode. Você tinha mais alguma coisa para mostrar? Porque você ia comentar alguma coisa, não sei se tinha alguma coisa ainda no vídeo da apresentação ou se finalizou. Não, a da apresentação finalizou, era só um videozinho. Não vai passar pelo jeito. Não, não vai passar. Não vou passar. Ninguém fica por isso aqui, com uma internet fechada, não está. Bom, então, ninguém tem mais dúvidas? O pessoal está indo embora. Obrigada, gente, pela presença de todo mundo. Parabéns aí para todos que ficaram até agora. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mari. Obrigada, doutora Mari. Isso, né, Vivi? Obrigada, doutora Mari, que está sempre com a gente aí. Muito obrigada. Deu um baile aí nessa internet que tentou te derrubar. Tentou derrubar, não conseguiu. Não conseguiu. Obrigada mais uma vez.